Boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Boa noite, galera do LinkedIn, boa noite, galera do Facebook, boa noite, galera do YouTube. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que vai ver a nossa gravação depois, né? Que a live fica gravada aqui. Sinta-se em qualquer horário que você assistir a gente aqui, sinta-se acolhido, sinta-se abraçado pela gente aqui e receba os nossos cumprimentos aqui. Muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente hoje, nesta emenda de feriado, né? Que está aí um feriadão aí, que ontem foi feriado, muita gente emendou aí, então... e hoje é sexta-feira também, né? Já me disseram que fazer live de sexta-feira não é legal, porque o pessoal gosta de ir para a balada na sexta-feira, mas dá tempo ir para a balada depois que terminar a live, né? Porque ir para a balada agora também, assim, é muito cedo, né? Então, deixa terminar a live, depois da live você vai para a balada aí, que dá tempo de você se divertir mais. Bom, meu nome é João Casari Neto, eu sou coach, mentor e treinador de líderes, e estamos aqui hoje para fazer mais uma live, falar de um assunto interessante, né, bastante polêmico, inclusive, que é sobre o coronavírus, né, e quais são os aspectos dessa pandemia, o que essa pandemia trouxe para a gente de bom, de ruim, né? Será que trouxe alguma coisa boa também a pandemia para a gente, ou só tem coisa ruim aqui, né? É sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje com a minha convidada, né? Lembrando que as nossas lives são todas às sextas-feiras à noite, às 20 horas. Semana que vem já tem outra live programada, também um assunto muito bacana que nós vamos falar semana que vem. E eu convido todos vocês, a quem está assistindo pelo YouTube, for a primeira vez que está aqui nos vendo, se inscreva no canal, deixe lá o seu joinha, aciona lá o sininho para receber as notificações aí das lives que a gente faz aqui no canal, né? Quem já está aqui com a gente, Jane, a poeta do LinkedIn, boa noite, Jane, bem-vinda. Jailson, Ana Lúcia, boa noite. Lourdes, obrigado por você estar aqui, boa noite, bem-vinda. Valderjane, boa noite, bem-vinda. E o LinkedIn User, né, que eu não sei quem é, que está por aqui, boa noite. Coloque aí no chat aí da onde vocês estão nos assistindo aí, né, para a gente saber até onde nós estamos chegando hoje aqui. Bom, sem mais delongas, vou trazer aqui a minha convidada de hoje, né? A escritora Regiane Paulo Borges, que, como eu disse, é escritora, é formada em administração de empresa, pós-graduada em gestão financeira, controladoria, gestão de pessoas e marketing, e atualmente é gerente de endemias na área de saúde. Vem para cá, Regiane. Boa noite, bem-vinda e muito obrigado por você estar com a gente essa noite aqui. Dê o seu boa noite para a galera aí e se apresenta para a gente aí. Boa noite, primeiramente, João Casari. Tudo bem, né? Tudo boa bom? Noite para o pessoal que está acompanhando a live, né? Meu nome é Regiane, sou escritora. Lancei meu primeiro livro agora, o ano passado, em agosto. E é sobre a pandemia, né? É o que nós vamos conversar aqui hoje na live. Eu sou formada em administração, e o João já disse, né? Tenho pós em gestão financeira, controladoria, marketing e gestão de pessoas. E trabalho aqui agora no município de Nova Aurora, Goiás. E estou aqui para a gente estar debatendo sobre a pandemia, porque, afinal de contas, não acabou, né? Então, sejam todos bem-vindos.
Você sabe que essa era uma pergunta, né, que eu iria fazer para você mais para frente, mas já que você já deu a deixa aí, eu vou fazer a pergunta já agora para a gente já começar esse nosso bate-papo aqui, né, Regiane? Afinal Certo. de contas, a pandemia acabou, está acabando ou está longe de acabar? Acabou, eu tenho certeza que não. Acabar não acabou, não. Acabou, eu tenho certeza. Está acabando, tem lá minhas dúvidas, né? E está longe de acabar, eu já não sei. Isso é para epidemiologista. Mas tá, eu vou, pelas minhas pesquisas, né? Pelo meu conhecimento, eu vou falar um pouco sobre isso. Inclusive, essa semana, né, o governo federal, ele colocou fim à ESPIN, né? Emergência, né, na emergência de saúde pública a nível nacional, né? Ao enfrentamento. Mas ele, no entanto, diz que a todas as medidas de enfrentamento vão continuar o mesmo, né? Vamos ver. Porque tem que continuar, né? Que ponto que nós estamos hoje, na pandemia, né? Se alguém até discordar, pode falar. Eu acredito que eu não morro mais de coronavírus. Sou vacinada, eu vacinei 3 vezes, né? Oh, Agora, a pandemia. eu já tomei a minha quarta dose já. Eu também acho. Eu já tô tetra vacinado já. Isso. E, João Casa, eu acho que você também está livre, viu? É, né? Você tá bem, de saúde. Mas, na verdade, a gente brinca assim, mas me preocupa muito ainda. Hoje, né, deve estar em média, né, uns 100 e pouco todo dia, né, 300, 200, 100 e pouco, média de 100. Até quando, né, vai isso? E quem está morrendo? Não seria, né, o ideal que o governo, né, investigasse? Na verdade, sabe, a gente mesmo que é leiga sabe quem está morrendo. Não são, nem sempre são as pessoas que não são vacinadas. Logicamente, tem a maior parte pode ser, né? Mas, por exemplo, falava-se que até novos morria de coronavírus, morria uma vez ou outra. Hoje, com a vacina, pessoas novas, sem comorbidade, não morrem mais com coronavírus. Hoje, quem morre com coronavírus são os não vacinados e as pessoas de risco. Não são todas as pessoas de risco que listaram no início, né? Alguns grupos de risco, né? Algumas pessoas com algumas comorbidades, que eu nem sei falar, não é minha área, que vão morrer. Não adianta vacinar essas pessoas, igual todas são vacinadas, às vezes, com 4 doses, né? Às vezes, 4, 3, mas vai continuar morrendo. Por quê? Porque a vacina, né? A vacina foi o que salvou milhares de pessoas. Não adianta esse movimento anti-vacina. Ah, não. O que tinha que fazer? Deixar morrer? Não. A ciência fez certinho. Não era vacina efetiva ainda, mas vamos fazer o quê? Vamos deixar as pessoas morrer? Talvez eu poderia estar morta hoje. A que eu devia? Vacinas. Como que a gente vai... como que não tem como... É muito assim, falta de... né? Você não vacinar. Eu converso com várias pessoas, converso com escritores, né? Converso com escritores que às vezes não. Às vezes um caso ou outro, né? No geral. Muitas pessoas, às vezes, me falam dessa relutância em relação às vacinas. E eu tento, sabe, convencer, né? Um pouco, né? Mas cada um faz o que quer, né, João? João Cassar já não tá, né? A gente só dá a dica, né? A gente faz assim, né? Eu costumo dizer que assim, para que a gente possa ajudar, a pessoa precisa querer ser ajudada, né? Justamente, é isso mesmo. Então, não adianta você querer impor para a pessoa que aquilo é o certo ou não. Tudo bem, ela tem o direito dela lá de achar que não toma vacina e tudo bem, né? Ela tem os motivos, né? As Tem os pessoas têm os motivos dela. motivos Tem dela. gente que toma vacina e morre, tem gente que toma vacina e não morre, tem gente que não tomou vacina e não morre, tem gente que tomou vacina e morre. Então, como a minha opinião, né? Eu que nem sou da área de saúde, que não entendo nada disso, é assim.
como você falou bem no começo lá, é assim, a vacina ainda não era a mais efetiva. Ainda não é, né? Ainda não é, na verdade. Mas o que você vai fazer? Você vai deixar as pessoas morrer? Não, de uma forma ou de outra, essa vacina ela serviu em grande parte para diminuir enormemente a quantidade da mortalidade que a gente estava por aí, né? Mas essa doença ela ainda não está totalmente mapeada, né? Quer dizer, a gente não sabe ainda como é que isso funciona. Então, eu acho que isso ainda vai demandar um tempo aí de muita pesquisa, de muito estudo, de novas variantes, de novas doses de vacina, etc., para que isso se torne eficaz, né, lá mais para frente aí, né? E como você também disse, né, eu também sou dessa opinião de que a pandemia não acabou. A pandemia ela ainda está aí para Na verdade, é igual você falou mesmo. Por um tempo aí. Eu só na queria, verdade, agradecer um pessoal que está aqui hoje. Deixa eu só falar uns nomes aqui. Tem um pessoal aqui, ó, nossa live hoje tem Brasil de norte a sul aqui, né? Porque tem gente de Manaus, que eu vi aqui, que tem gente de Manaus, a Valderjane de Manaus, a Michele de Campinas, o Daniel de Fortaleza, né? O Zé Ricardo do Rio de Janeiro, Jailson de Bento Gonçalves. Ei, Bento Gonçalves na Serra Gaúcha, ô lugar de vinho bom, hein? Conheço essa região aí, já tive por aí, já tomei uns vinhos por aí, muito bom, né? Agradecer também aqui a nossa querida mentora Nocilene, né? Boa noite, Nocilene, obrigado por você estar aqui com a gente, que é a nossa mentora, a nossa coordenadora no grupo de mentores do programa Nós por Elas, né? Eu sou um dos mentores do grupo, a Nocilene é a nossa coordenadora. Obrigado por você estar aqui. Depois, se vocês quiserem mais informações, né? As mulheres que quiserem mais informações sobre o programa Nós por Elas, me manda uma mensagem lá no meu inbox do LinkedIn, que eu explico para vocês como é que funciona isso. É um programa assim extraordinário de empoderamento feminino. E a Nocilene é uma das nossas coordenadoras aqui. Obrigado, Nocilene, por você estar aqui com a gente hoje, viu? Boa noite e bem-vinda aqui. Obrigado mesmo. Já tem uma pergunta aqui para você já, tá? Eu vi aí, do Fábio, né? Tem uma pergunta do Fábio aqui. Fábio dos Santos. Tem um levantamento sobre quais vacinas tomaram as pessoas que morreram e qual é a mais eficaz? Então, a gente cai na mesma coisa da conversa que a gente estava tendo anteriormente, né? As vacinas não são não é a efetiva ainda, né? E com certeza quem está morrendo mais não deve ser nem as pessoas que não são vacinadas, são as pessoas de risco ainda. Tem algumas pessoas que nem vacinada vai adiantar, em primeiro momento, até melhorar a vacina, né? A vacina hoje, não sou técnica nem em saúde, né? Trabalho na área da saúde, mas eu trabalho na parte de endemias, mas eu trabalho dentro de uma unidade de saúde, acompanhei muito, né, de perto, né, o coronavírus, nada muito grave, porque não é atendimento, né, a coronavírus, assim, não é hospital, né, é só por saúde, né, mas, assim, eu percebi cidade pequena, né, conversa de tudo, e eu li muito, pesquisei muito. A vacina hoje, né, posso estar falando bobeira, que não sou
para falar mesmo, é um infectologista, né? A pessoal da área da saúde mesmo, mas é a Pfizer a mais eficaz, tá? Tanto é que a reforço foi com ela, né? Aí depois autorizaram a AstraZeneca para reforço, tá? A Coronavac tem instruções, tanto é que foi uma das vacinas que ela saiu, todas, né, saíram para vacinar, né, rapidamente a população, né, com todos aqueles percalços que nós conhecemos, aquela burocracia, né, que tudo aquilo, né, no meu livro eu faço uma análise e uma síntese do começo da pandemia até o final, quando surgiu as vacinas, e o segundo volume que eu já estou escrevendo, eu falo das vacinas para frente. Então, o que acontece? É a Pfizer, né? Depois a AstraZeneca, né? Não dá para enumerar em ordem vacina, mas seria isso. E quanto ao levantamento sobre quais vacinas tomaram as pessoas que morreram, eu acredito que nem a saúde tem, tá? O SUS, né? A gente já conhece todas as deficiências do SUS, né? Mas foi o que, em questão, em estratégia de vacinação, né? Ele é expert. No Brasil, nós temos uma expertise que fala em vacinação. Vocês podem observar. Hã? Exatamente, Isso. Vocês podem observar que a gente vacina em milhões de pessoas rápido, se a gente quiser, né? A gente não. Né? Em primeiro lugar, Deus, mas a gente tem que agradecer muito, né? Os profissionais de saúde, eles sim colocaram a vida deles em risco, tá? No começo da pandemia, quando não tinha remédio, eles estavam lá. Eles eram os primeiros que poderiam morrer, e muitos morreram, né? Então, eles foram, sim, os heróis da pandemia, né? Salvaram vidas, né? Então, foram os heróis, sim, né? E aí as coisas agora foi caminhando, né? Mas é isso, eu acredito que às vezes nem o SUS tem, porque também o governo federal não quer saber quem está morrendo, não, né? Ele quer saber que está dando para o sistema de saúde comportar a demanda? Tá, né? Então, tá normal, né? Lógico, tem, né, os políticos, lógico que tem muitos, preocupa, né, com o coronavírus, preocupa com as pessoas que estão morrendo, mas por isso que eu preocupo com as pessoas de risco que ainda podem morrer, porque elas têm que preocupar com elas, né? Elas estão sozinhas, entendeu? O governo federal poderia estar fazendo políticas direcionadas a essas pessoas, né? A família tem que dar não é isolar, mas a família tem que pensar nessas pessoas, entendeu? Às vezes o Fábio dos Santos aí, que eu acho que ele até me segue lá no LinkedIn, ele até quer saber isso, às vezes até para ajudar um familiar dele, né? Porque ele quer saber o levantamento sobre as vacinas, sobre as mortes, né? Quais vacinas as pessoas tomaram que estão morrendo. Às vezes ele quer, né, também ajudar. Mas eu acho que essa estatística, viu? Estatística. Eu acho que essa estatística não tem. Eu né? também acho que não. Ou talvez eles estejam começando a fazer essas estatísticas agora, né? Porque como é que você pode dizer que houve um momento em que a única vacina que a gente tinha para tomar era a Coronavac? Uhum. Né? Depois veio aquela AstraZeneca, né? Da Oxford e tal. Né? Quando eu tomei as duas primeiras doses, né? Eu tomei Oxford, né? Acho que é AstraZeneca e Oxford, acho que é a mesma vacina. Então, eu tomei as duas doses da AstraZeneca, a primeira e a segunda dose, e agora a terceira e a quarta dose foi da Pfizer, né? Que é a vacina que segundo as pesquisas, é a que tem se mostrado mais eficiente aí, né? Nesse coisa. Mas saber quem morreu e tomou X ou tomou Y, eu acho que isso ainda ainda não tem isso mapeado dessa forma, né? Não, eles têm só sobre a efetividade. Na verdade, eu acho que você está protegido, viu, Casares? Bom, que bom, né? Então, a Coronavac que é mais fraca, na verdade. Eu confesso para você que mesmo tendo já tomado a quarta dose da vacina, né?
todas as vezes que eu saio, que eu vou a qualquer lugar, eu vou na padaria, vou no mercado, vou no posto de gasolina, vou na feira, né? Onde quer que a gente vá, eu sempre passo álcool na mão, no rosto, uso máscara, entendeu? Então, assim, hoje, por exemplo, eu estava no mercado hoje, e já tinha assim um monte de gente já andando livremente, sem máscara, etc. e tal. Tudo bem. Eu ainda não, apesar de eu já ter tomado a vacina, etc., eu ainda não me sinto seguro de sair assim sem essas proteções de passar álcool na mão, no rosto, de sair sem máscara, esse negócio, isso ainda não me dá, não me sinto seguro para isso ainda não. Né? Até porque tem a janela de imunidade, né? Na verdade, a vacina, não sei se é esse nome mesmo que fala, mas a vacina deixa de fazer efeito de um certo 6 meses, 4 meses. Não é à toa que eles têm toda aquela 4 meses vacina de novo. A vacina do coronavírus, da Covid, ela vai ficar igual a H1N1. Nós vamos vacinar todo ano. Por quê? Porque perde você deixa de te dar a imunidade dentro de certo tempo, entendeu? É por isso que, assim, minha preocupação recai sobre as pessoas de risco, de novo, porque tá voltando tudo ao normal, entendeu? A vida tá normal. Hoje, na minha cidade, se eu quiser sair sem máscara, eu posso, entendeu? Então, isso aqui em Então, São isso Paulo, me preocupa aqui em São um pouco. Paulo também, só alguns lugares fechados é que a gente precisa usar máscara, né? Mas não dá para parar, né? Chega um Ainda ponto que não. as coisas têm que voltar ao normal, só que aí teria que ser pensado nas pessoas, né? Teria que ter algumas políticas, né? Eu acho que falta. Mas, na verdade, faltou muita coisa, né? Na verdade. Mas vou te falar uma coisa: o Brasil saiu bem assim. Estou falando respeito, e o motivo de eu ter feito os livros são as pessoas que perderam as vidas e ainda vai perder, mas pelo que a gente passa no país, que é um país de desigualdade social, o SUS tem expertise em vacinação, mas é mal gerido, né? Sempre foi. A gente não tinha UTI antes do coronavírus, tinha gente que tinha que... Não tinha. Então, o que acontece? O que você vai esperar quando chega um coronavírus no país? Não, nós saímos bem, nós saímos bem. Eu esperava coisa pior. Nós saímos Isso bem. foi uma coisa isso era uma coisa que preocupou mesmo no começo, né? Porque a gente vê todas as deficiências que a gente tem, País, né? que a gente já conhece, né? Da máquina pública como um todo, né? Não vou falar de A, de B, mas assim, quando você fala da máquina pública, a gente sabe de todas as dificuldades que a gente tem em relação à máquina pública, inclusive na área de saúde. E aí, de repente, vem uma pandemia dessa que não tem remédio, não tem tratamento, não sei o que e tal. Eu falei, meu Deus do céu, isso vai ser o fim do mundo, né? Eu acho que vai dizimar aqui, né, a população, etc. E depois a gente descobre que o Brasil, em números, né, de atendimento, em tecnicidade em relação a tudo isso, em vacinação, etc., a gente superou muitos países bem mais avançados do que a gente, por conta de ter conseguido, né, vacinar, entregar as vacinas, etc., apesar de todas as dificuldades. Quer dizer, então, eu acho que a gente se saiu relativamente bem, sim, nesse processo todo. E Deixa eu até em agradecer termos de aqui atendimentos, né? A gente deixa eu podia... agradecer o meu amigo Jailson aqui, Uhum. porque ele falou que quando eu voltar lá para Bento Gonçalves, lá, ele vai me dar um vinho de presente. Ah, cara, perdeu, porque agora você vai ter que dar, né? Vamos ver aí, porque logo a gente tá de volta por aí também. Vamos tomar esse vinho aí, cara. Com certeza, né? Obrigado, Jailson. E ele também fez aqui um comentário dizendo o seguinte, né? Que é o seguinte:
Dia 11 de abril, Xangai decretou um rígido lockdown, pois cerca de 17 mil pessoas contraíram o coronavírus. E a pergunta é, né? A pergunta é, isso realmente é um ponto para o Brasil se preocupar, caso os chineses que venham dessa parte do país asiático possam trazer maiores transtornos para a população? É sim, Jair. Na verdade, eu estou falando aqui como escritora, tá? Escrevi um livro, né, sobre aspectos sociais da pandemia, mas li muito sobre o assunto, né? Isso aí é o que a gente vê na televisão mesmo, viu? Não tem ninguém superfaturando as notícias, não. Super. É isso mesmo que os epidemiologistas falam. Vai depender de variante, se é leve. Por exemplo, se for leve, nós começamos a dar umas gripinhas. Pronto. Não morre ninguém, gripa todo mundo. Pronto. Se for mais forte, igual foi a Delta, né? A Omicron ela é mais contagiosa, mas não é tão letal. Até por isso que além das vacinas tá nos ajudando agora, tem o caso que chegou a Omicron, que é leve no país, né? Então, por mais que ela é mais contagiosa, ela é mais leve. Então, evolui menos para a morte. Juntamente com as vacinas, né, tem salvado milhares. Na verdade, nunca nós saímos da pandemia, nunca. Inclusive, né, eles até falaram, tá pondo fim a espinho lá, mas não, é o que eles falam, né? Vamos ver se eles mantêm. Tem que manter todas as medidas, né? Inclusive, ainda falta, né? Acho que falta, por exemplo, igual eu falei antes, políticas públicas. Nós não podemos pensar que a pandemia acabou. Quem tem família de risco para morte com a Covid, tente, né, ajudar, entendeu? De alguma forma. Porque são poucas as pessoas que vão morrer vacinadas, mas eu acredito que eu tenho família assim, entendeu? Então, a minha preocupação ainda é constante. Eu só aglomero com quem quer aglomerar, entendeu? Eu não vou ficar aglomerando com pessoa idoso. Então, eu tenho isso na minha cabeça ainda. Por quê? Porque eu já tive medo, igual pensei, né, João Casares falou no início, eu pensei que o coronavírus ia varrer muita gente, né? Mas aí eu fui vendo que não é bem assim, né? E até meu livro fala isso, né? No início foi toda aquela, né? Mas no início teve as fake news que, né? Mas é uma pandemia. Nós nunca vimos isso. Eu, com 44 anos, eu nunca vi isso. Talvez eu não passe por isso. Meu filho tem 4 anos. Ele talvez, se Deus quiser, nunca mais vai passar. Então, é uma pandemia que só ocorreu no século XIX, né? Com a gripe espanhola. Então, como você não vai esperar uma... Faz 100 anos isso, né? A gripe espanhola foi lá por volta de 1930, né? Foi, acho que foi isso. Foi lá por volta de 1930 e a gente está vivendo hoje uma pandemia aqui em 2020, quer dizer, praticamente 100 anos depois, né? Quer dizer, então, tem muita gente que, nesse intervalo aí, tem muita gente que nasceu, viveu e morreu e não passou por nenhuma dessas pandemias, né? Teve gente que sobreviveu à gripe espanhola, mas, né, quem viveu a gripe espanhola, provavelmente a gente não tem, ou se tiver muito pouco de pessoas, né, que estavam vivos lá. Quem nasceu em 1930, né, teria hoje 90 e tantos anos, né? Quase e o povo ficou, e foi naquela época igual a gente, máscara. Isso, exatamente. E falando sobre a China, eu vou falar... Né? E não tinha vacina, né? Não, e não tinha, eles sofreram mais, acredito. Tanto é que eles demoraram, a contenção do vírus demorou mais tempo que o nosso. Falando sobre a China foi, né, o problema começou na China. A China é um país desenvolvido que pensou que ia dar conta, né? E pensava e falava para a OMS, não tem problema, nós vamos... subestimou um vírus. Como que você subestima um vírus? E eles têm um poder eles têm dinheiro, né? E ele é um país
também isso. Aí lá eles fazem assim, eles cercam as pessoas mesmo, eles põem tudo em isolamento, então eles têm esse poder, né? E é um país muito, muito bem estruturado. Então eles fazem, por exemplo, aqui no Brasil, nós conseguimos cercar 17 mil pessoas? Nunca. A China já faz isso para evitar que maiores danos, né, financeiros depois vai causar lá, muita gente contaminada e tal. Ela está tentando cercar. Por quê? Porque é isso, né? A China tem o parque tecnológico dela. Eles têm uma estrutura de rígida, né, de controle de população, etc. e tal, e para eles lá é mais fácil eles dizerem assim, olha, para tudo e tudo para, né? Aqui no Brasil a gente não tem esse histórico, né? Porque você veja que mesmo lá no auge da pandemia, lá em 2020, né, março, abril de 2020, lá quando a coisa pegou e disseram assim, ó, fecha tudo para tudo, né? Mesmo assim, muita coisa não parou, né? Muita coisa continuou, etc. e tal, né? Muita gente continuou saindo, porque a gente continuou aqui, né? Quer dizer, o serviço de transporte continuou funcionando, né? Tudo, né? De ônibus, de viagem, etc. Tudo continuou funcionando. Em alguns lugares não, né? Em alguns lugares a coisa não foi assim. Por exemplo, eu tenho uma amiga que mora na Itália, e assim, ela foi de mudança para a Itália no começo de março de 2020, que foi exatamente quando começou a pandemia, né? E a pandemia lá foi meio severa. Então, lá era assim, né? Segundo os relatos lá que a gente conversava algumas vezes lá, era dizer assim, aqui você não pode sair na rua porque a polícia não deixa você sair na rua. Uhum. Então, se você vai ao mercado, você vai encontrar com a polícia lá, você tem que dizer que vai ao mercado e você tem que ir no mercado. Só que lá no mercado é assim, quando você chega lá no mercado, não é que você chega e entra no mercado. Você chega, espera do lado de fora, porque se tiver 3 pessoas dentro do supermercado, você não entra. Tem que esperar aquelas 3, 4 pessoas que estão lá dentro sair do mercado para depois entrar mais 3 ou 4 pessoas. Então, existiam filas na rua, fora dos mercados, né, dos supermercados, para você poder fazer compras lá, né? Aqui a gente não teve essa restrição, né? China é comunista, né? China, eles são comunistas e eles sequenciam o vírus lá. Por exemplo, dá um caso, eles já vão em cima e faz todo um... A palavra certa não é sequenciamento. Sequenciamento você sequencia o vírus. Eles fazem todo um monitoramento de um caso, sabe? E é isso. Eles às vezes até conseguem conter isso por lá, sabe? Pela eficiência deles, assim, né? Eles conseguem pelo poder. Ó, tem um comentário da Ana Paula aqui. A questão da pandemia remete a uma conscientização social e, ultimamente, o assunto assumiu um viés meio que político, com atitudes extremas de quem aceita os protocolos e outros não. Isso também é verdade, né? Porque a política de saúde aqui no Brasil, ela não teve uma condução única, né? Ela não foi igual para todos os lugares, né? Porque ela foi descoordenada. Ela foi fatiada, né, para os estados. Então cada estado, cada cidade tinha o direito de fazer aquilo que ele achava melhor. Então a gente teve algumas cidades
que as coisas evoluíram muito bem, e algumas cidades onde as coisas evoluíram muito mal, como a gente lembra do caso lá de Manaus, por exemplo, que não tinha nem oxigênio para as pessoas que estavam internadas, precisou receber doação de oxigênio de vários lugares, etc. E não deu ainda. E não foi ainda suficiente. Teve gente que morreu, né, por falta de... Exatamente. Então, por quê? Porque a coordenação dessas coisas não foi uma coisa uniforme em todos os lugares, né? São Paulo, talvez por ser um estado com mais infraestrutura, etc., talvez tenha se saído, né? Se saiu melhor do que algumas outras cidades de algumas outras regiões que não tem tanto poderio econômico, etc. Então, isso afetou bastante, né? Os números, né, de mortes em algumas regiões mais do que outras, né, por conta dessa desigualdade de tratamento que teve, exatamente por conta da política de saúde ter sido fatiada, né, pelos estados e municípios, né, e não ter tido uma coordenação igual em todos os lugares. Eu falo disso aí no meu livro, sobre a falta de coordenação, né, a nível, né, nacional, a nível de Brasil. E São Paulo saiu bem na pandemia, viu? Se não fosse São Paulo, a gente não tinha começado a vacinar mais cedo, né, com o Butantan. A Coronavac ela não é tão efetiva, mas ela salvou vidas, enquanto ela foi efetiva, né? Foi a que segurou até as outras vacinas chegar. Entendeu? E São Paulo foi um estado que foi muito importante para a condução da pandemia agora no coronavírus, viu? Ele vai ficar na história. O Butantan, assim, quando eu falo assim, eu não falo de políticos, entendeu? Eu sou a política, né? Eu falo na condução. Quando eu falo na condução das coisas. Eu não tem isso, Bolsonaro, Lula, não tem isso comigo, não, tá? Tem várias outras vias, né? A gente tem outras vias, né? Eu quero fazer uma pergunta para você, é o seguinte, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que motivou você a escrever um livro sobre o coronavírus. E como é que foi o desafio, a pesquisa, etc., de poder escrever um livro desse? Porque é fácil, né? Vamos dizer assim, seria fácil para as pessoas escreverem alguma coisa 10 anos depois, né? Depois, quer dizer, aí as pessoas vêm lá e podem falar assim, olha, lá em 2020 aconteceu a pandemia, etc, etc, etc. E teve todo um decorrer, né? E aí a pessoa tem todas as informações do que aconteceu, de como é que foi, etc, etc. Mas você escreveu um livro sobre a pandemia durante a pandemia, né? Então eu queria saber de você assim, qual foi essa motivação, o que levou você a escrever esse livro e qual foi assim os maiores empecilhos ou os maiores desafios que você teve para encontrar informações sobre uma coisa que a gente sabe que ainda não está totalmente que as informações ainda não são totalmente confiáveis 100%, né? Como é que foi isso? Conta para a gente um pouco aí. Já me fizeram essa pergunta no sentido das informações, né? No final aí que você perguntou. Como no início da pandemia tinha muita fake news, né? E eu tive que fazer, né, todo um estudo mesmo, uma pesquisa, aprofundar. Por quê? Se eu não tivesse feito, meu livro seria... Você leria ele hoje, você ia falar, nossa, isso aqui ela pegou uma fake news pôs no livro, ela acreditou nisso, né? Não. Se você ler meu livro hoje, você vai perceber que eu fiz uma pesquisa, eu consegui selecionar o que é certo,
o que Você era tem uma informação. você tem um livro aí para você mostrar a capa para a gente Tem, vou dele? mostrar aqui, ó. Ah, eu tenho que mostrar virado, não tem? Como Não, que mas tá tudo bem. tá bom? O coronavírus, aspectos sociais de uma pandemia. Vai lá, gente. Compra lá na Amazon. Na Amazon tem e-book e tem o livro físico. E na Chiado Books também tem e-book. E Martins Fontes, Cultura, acho que é só o livro mesmo. Só... Mas você pede tudo pelo site. Não... E nas livrarias hoje em dia não tem estoque físico, né? Hoje você tem que chegar e falar meu nome para pesquisar o autor, porque não trabalha mais com estoque físico. É, Só se fosse um escritor muito famoso, né? muito bom. Não, Mas mas aí, você ainda será, com certeza. vamos ver. Então, aí, João Casar, no início eu comecei a escrever em março, né? Bem quando começou a pandemia. E, né, lógico, eu tive a dificuldade, muita fake news mesmo, muita, né? Então, lógico, eu, né, sempre pautei pela pesquisa, porque senão esse livro ia ficar totalmente fora de contexto. E aí eu comecei agora o segundo livro, ele fala das vacinas para cá, vai abordar a CPI da Covid, que é mais factício, né? Agora não tem muita CPI mais, né? Acabou um pouco, diminuiu, né? Mas é isso. Eu quero falar sobre os desdobramentos da CPI da Covid, mas parece que não está do relatório da CPI da Covid, mas parece que não está tendo desdobramento nenhum, né? Aí eu também complicado de falar, sabe? Mas tá, eu estou esperando, eu estou assistindo os noticiários, eu quero desdobramento dos relatórios da Covid. Se não tiver assunto, tem, né? Tem outros, o livro vai abordar outros assuntos, mas estou sentindo falta do desdobramento do relatório da CPI da Covid. Não estou sentindo falta. Tá É, difícil. deixa eu Eles ver. embargou o trem lá. Tá guardado, vamos ver o que vira. Deixa eu Né? responder essa pergunta da Jane aqui, que ela está falando aqui da quarta dose da vacina. Foi Pfizer, o Jane, né? Foi da Pfizer, né? A terceira e a quarta dose que eu tomei foi Pfizer. Eu tomei, eu tomei Oxford, a primeira e a segunda dose, e a terceira e a quarta foi Pfizer, né? Pelo menos aqui na minha região aqui, daqui de São Paulo, aqui onde eu moro, a vacina que está sendo disponibilizada para nós tomar aqui é a vacina da Pfizer, né? Então, não sei se em alguma região do país, em alguma outra cidade, em algum outro lugar, eles estão aplicando de outro laboratório, né? Mas eu sei que aqui na capital, pelo menos, ou pelo menos aqui na minha região onde eu moro, na capital, a vacina tem sido da Pfizer, né? Na verdade, sobre vacina, eu acompanhei um pouco porque eu trabalho dentro de um centro de saúde, né? Na verdade, isso aí dependia do momento, tá? Dependia do que estava comprando. Inclusive, as mesmas pessoas a ser vacinadas são pessoas de risco, né? Vamos pôr profissional de saúde, idosa, só para a gente fazer só para explicar. Acima de 80 foram vacinadas com Coronavac. Com Coronavac. Por quê? Foi a primeira disponível. Não é a mais efetiva e foi a primeira disponível. Então, isso é muito relativo. Não dá para... Nós tivemos sorte no país. Nós passamos... eu trabalho dentro do centro de saúde, eu vi, né? E se vocês conversar com qualquer pessoa, vocês vão saber. Chegava 8 doses, 10, né? Então, foi racionada. Foi racionada, sim, né? Corria o risco da pessoa de não ter dose para segunda dose, para terceira. Então, hoje não, hoje tem vacina disponível em grande quantidade. No início não foi assim, tá? Foi bem assim, escasso no início, para salvar vida mesmo, correndo, para salvar vidas, né? Teve municípios que vacinou, fizeram hora extra, vacinou final de semana. O que a gente tem que entender é que a gente estava numa pandemia, então, né? Os profissionais de saúde sofrendo, pessoas de risco morrendo, sofrendo em hospital.
e, né, todo um contexto de pessoas entrando com fake news, né, pessoas, movimento anti-vacina, que não cabia, né? O que cabe numa pandemia, né? Acho que cabe numa pandemia? Empatia, né? Pelas pessoas que estão morrendo, né? Não cabe informação falsa, não cabe cobrança desnecessária, né? Então, são coisas, não cabe política, né? Aonde tem gente morrendo, não cabe política, né? Se tem gente que acha que cabe política, onde tem gente morrendo, né? Às vezes morre por causa do político, mas não cabe política ali, né? As políticas, as pessoas, a sociedade, né? Tem que ter isso né? Acho que a gente está lá, né? Em torno de um bem comum, né? De um bem geral, de evitar mortes, né? Então, as cobranças, né, aos políticos, né, elas foram reais, né, principalmente ao governo federal, né, e tem razão de ser sim, tá? Mas também tem que ver, né, tudo, né, tem que ver que também não foi tudo, né, então é tudo assim, sabe, não é usar a pandemia para, né, para esse ou aquele, né, eles estão errados, né, e quem vai com eles também, né, a gente tem que usar a pandemia para cobrar de quem quer que seja, né, não é para usar para fazer política, para, né, para falar de um, falar do outro, né? Tem gente morrendo. Nesse minuto tem gente morrendo de coronavírus. E isso é em qualquer problema, né? Eu não sei, eu me comporto assim, né, em qualquer situação. E eu acho que ela, né, ela trouxe isso para a gente, né? Ao mesmo tempo que a gente teve que ter resiliência, né? Porque a gente teve, senão a gente ficava louco aí. Eu mesmo tive que ter resiliência. Mas as pessoas vão melhorar. E vai acontecer. Não, ninguém melhora com isso. Tanto é que a gente vê aí que tem gente para morrer ainda e tem gente indo em festa, trazendo doença para casa, né? As pessoas mais novas, né? Então, as pessoas, não é isso que mexe com as pessoas. Pois é, você sabe que isso que você falou agora é uma coisa assim que uma coisa que me deixa assim extremamente preocupado, né? Porque, caramba, a gente sabe dos riscos, porque a gente sabe também que, apesar de ter tomado vacina, etc., etc., ainda existe o risco de contaminação. A gente sabe que a vacina ainda, né, não é 100% eficiente, quer dizer, ela ajuda, mas não é 100% eficiente. E a gente vê todas essas manifestações que a gente tem aí, né? Todo mundo já voltou para os estádios de futebol. Eu não sei aí em Goiás, mas aqui em São Paulo e aí no Rio de Janeiro aqui já está tendo desfile de escola de samba, já está tendo carnaval, né? Aqui em São Paulo daqui a pouco já começa o desfile de novo. Então, assim, as pessoas já estão se portando, né? Já estão se comportando como se não existisse mais a pandemia. Mas a gente sabe que a pandemia ainda não acabou. Tá aí. Né? Ela está aí ainda, e eu acredito até que ainda vai trazer algumas consequências disso tudo, né? Eu até vejo que essas liberações que estão sendo feitas aí é o que faz com que a gente não consiga erradicar definitivamente a pandemia, porque, caramba, você bota 70 mil pessoas dentro de um estádio de futebol, quem garante para você que no meio desses 70 mil está todo mundo Saudável. saudável, não? Não tem ninguém ali que teve e tal. Né? E aí o time faz um gol, todo mundo se abraça e etc e tal, e você vê as pessoas lá, todas elas sem máscara, etc e tal. Então essas coisas para mim assim me preocupam, né? Então, apesar de eu ter
de eu ser torcedor de futebol, etc., mas eu no estádio ainda não tenho confiança de ir, né? A não ser que tenha um jogo assim que eu sei que vai 1.000 pessoas, né? Que vai pouca gente, que é contra um time lá de uma outra cidade que não tem torcedor aqui, Mas etc. aí você vai de máscara, né, João? Não, Pronto. sim, mas sim, entendeu, né? Mas não é uma coisa que eu me sinto confortável para Não dá para fazer sentir, ali. não. Então, é uma coisa que eu vejo que esse comentário tem um comentário que eu coloquei aqui agora, deixa eu achar ele aqui de novo. João Casar, a gente tem que pensar muito o seguinte: você está arriscando a sua vida, entendeu? Você não tem o seu pai mais velho, mas um exemplo, entendeu? Que depois você vai voltar para casa e vai arriscar a vida dele? Não, então você está arriscando a sua vida, é diferente. Agora você está lá, né? Então cada pessoa tem que fazer né? Acredito fazer né? Fazer uma autoanálise aí, né? Na família, uma alta, como fala, né? Pensar, essa pessoa é de risco, então vamos evitar, né? Essas coisas, sabe? Mas eu acho que a vida vai voltar ao normal. É até normal que volte ao normal, porque a gente já estava ficando até doente, né? Mas, assim, Assim, vamos ter eu acho que esse movimento que está acontecendo, ele de certa forma ele resgatou um pouco a autoestima das pessoas, porque as pessoas estavam se sentindo assim muito isolada, né? E uma coisa que eu falo sempre e que eu falei muito durante esse tempo da pandemia é que assim a gente sempre muitas vezes a gente reclamava, né? De caramba, de ter que ir para a empresa, né? Eu preciso ir para a empresa é longe, eu preciso pegar ônibus, preciso pegar metrô, preciso pegar trem, e preciso ir de carro, e fico 2 horas no trânsito, porque o trânsito está engarrafado, etc. E as pessoas viviam reclamando de todos esses, né? Com todos esses argumentos aí e tal, né? Ah, mas eu preciso trabalhar, etc. e tal. Tudo bem, veio a pandemia, botou todo mundo em casa, né? E o que aconteceu de fato com todo mundo em casa? As pessoas ficaram depressivas. Eu tenho uma amiga psicóloga que falou assim, falou, João, não estou dando conta de atender as pessoas, os casais que estão brigando porque ficam os dois em casa com os filhos e os dois têm que trabalhar e quem cuida dos filhos, que os filhos não vão para a escola, que os filhos têm que ficar em casa também. Isso gerou uma situação que as pessoas não estavam, que não vivenciavam antes, porque você manda o filho para a escola e você vai trabalhar, e o seu marido, sua esposa vai trabalhar também, e vocês se encontram só à noite, ficam juntos um sábado e um domingo, um feriado, etc. É bacana, é gostoso, etc. Mas você passa a maior parte do tempo separado do que junto. E aí, quando a pandemia juntou todo mundo, isolou todo mundo teve que ficar em casa, o que as pessoas começaram a sentir falta? De sair para encontrar outras pessoas. Né? Quer dizer, exatamente aquilo que você mais reclamava foi aquilo que você mais sentiu falta depois o ser humano nunca está satisfeito, João. durante a pandemia, né? Isso é verdade também, né? Porque você não consegue agradar todo mundo. Então, ou uma coisa de um jeito ou uma coisa de outro acaba não sendo bom em algumas situações, né? É interessante isso. E já estão falando aqui que já compraram o livro, ó. Já comprou o livro, mas não começou a ler ainda, mas eu não sei quem é. É o LinkedIn User. LinkedIn User, eu não sei quem é. Depois ele entra em contato comigo, qualquer coisa para comprar. Fala com a Regiane lá. Lá no LinkedIn é escritora Regiane, né? Escritora Regiane Paulo Borges, né? Isso. Meu amigo Severino. Obrigado, Severino. Boa noite por você estar aqui. Severino, que é de Pernambuco.
Né? Severino tem um canal, né, no YouTube aqui, ó, Xadrez e Autonomia. Quem quiser aprender a jogar xadrez, gente, vai lá no canal do Severino, lá que ele é professor de xadrez, é mestre enxadrista, né, que se fala, e você vai aprender a jogar xadrez lá. Mas mais do que ser mestre enxadrista, ele é professor e usa as técnicas de xadrez para ensinar inteligência emocional para as crianças. Olha que trabalho que esse homem faz, viu? Obrigado, Severino, por você estar com a gente aqui. Severino já fez live aqui no meu canal. Se vocês procurarem lá no meu canal, vocês vão encontrar uma live que eu fiz com ele. E se vocês procurarem lá no canal dele, lá no canal Xadrez e Autonomia, vocês vão encontrar uma live que eu fiz com ele lá no canal dele também. Então, a gente já trocou lives aqui, né? Muito bom ter você por aqui, Severino. Obrigado, viu? Boa noite. Eu acho que o Fábio Luiz. O Fábio vai continuar usando máscara com os cuidados sanitários por mais 5 anos no mínimo. Né? Mas tem que relaxar um pouco, porque eu uso o dia todo. Mas é uma precaução, né? Não, eu uso o dia todo porque eu trabalho dentro da unidade de saúde, né? Mas assim, já dá para relaxar um pouquinho, né? Eu não tiro mesmo, eu uso o tempo todo, mas depende muito da cidade que você mora. Hoje, na minha cidade, não tem nenhum caso de coronavírus. Minha cidade tem 3 mil habitantes, 3 mil e pouco. Eu acredito que está sem nenhum caso hoje. Mas eu também não tenho certeza. Como é que é ser escritora numa cidade de 3 mil habitantes, Regiane? Na verdade, as pessoas já me conheciam, né? Eu sou daqui mesmo. Na verdade, morei um tempo fora, mas voltei tem 5 anos e as pessoas já me conheciam. Mas é bom sim. Alguns compram os livros, né? Outros dão muitos parabéns. E é bom sim, tem um reconhecimento. Digamos que você recebe mais parabéns do que real pelos seus livros. Com certeza, mas faz parte. Continua dando os parabéns, que faz parte, eu entendo, porque eu também... eu entendo que tem gente que não gosta de ler, tem gente que não tem dinheiro para comprar. Eu mesmo não tinha muito dinheiro para comprar livros. É caro, né, João Casar? Então, eu entendo tudo. Eu entendo muita coisa de desigualdade social, né, no país, que a gente vê as coisas, né? E eu entendo. Tá bom, os parabéns já tá ótimo, já ajuda muito. E ele tem sim um certo reconhecimento. Eles percebem, né? A única escritora da cidade, tal, esse negócio. E como é que é esse seu trabalho de gerenciamento desse departamento de endemias? Endemias, né? É a dengue, né? Mas não é só dengue, né? Mas a dengue sempre foi o carro-chefe e agora tá pior, né? Endemias é tudo. Aqui em São Paulo, a dengue também está voltando aqui, né? Por incrível que pareça. Aqui, se a gente não tiver em epidemia, tá quase. Mas é o estado todo de Goiás, né? Endemias é tudo, né? Escorpião, uma lagartinha aí que acha diferente, que está provocando acidente, mas mesmo, né? Que causa o maior, né? Numa cidadezinha de 3 mil habitantes tem muito problema, né? E a gente não conseguiu ainda não ter o vírus da dengue aqui dentro da cidade, não. Nem quando ela estava... Não tem caso de dengue, né? Sempre um caso ou outro tem, sabe? Mesmo quando não está no momento agora. Porque desde que eu comecei lá, eu pensei, um dia nós vamos dar conta da dengue na cidade. Cidadezinha desse tamanhozinho, mas é muito problema, né? Estrutural e... Né, às vezes algumas pessoas não colaboram. Então, se é assim, cidade pequena, grande, eu imagino. Não deve ser fácil. Tem uma pergunta para você aqui sobre o seu livro. O Jailson está perguntando aqui. No seu livro, você aborda essa temática da convivência dos casais na pandemia, não? Não. Até porque, assim, eu não sou psicóloga, né? Mas não é nem por isso, porque eu falei no livro sobre as mulheres. Sobre as mulheres eu falei. Porque com a pandemia agora, né, no começo, as mulheres
pararam teve que sair do serviço, né? Não parou, né? Paralisou, a maior parte só a saúde continuou. Então, elas tiveram que cuidar dos filhos, às vezes perderam os empregos, tiveram que cuidar dos filhos, os filhos pararam de estudar, tiveram que virar professoras. Então, a carga delas, acho que nunca, né, diminuiu. Nunca foi tão alta, né? É. A mulher sempre teve, uma carga de trabalho mais elevada do que o mais elevada que o homem por conta das tarefas, né? Porque a mulher sempre faz a jornada dupla, né? Ela trabalha fora e depois chega em casa ainda tem trabalho, né? Então, mas eu tô sabendo da parte desses casais aí que o João falou, teve mais separação, né, na pandemia, teve sim, tá? Eu não trato isso, mas é fato, né? Eu já vi reportagem sobre isso, com certeza teve sim. Eu abordo sim um pouco dos aspectos mais psicológicos, né, que isso gerou nas pessoas como um todo, né? Estresse, né? Depressão, isso tudo fica mais acentuado na pandemia agora do novo coronavírus, né? Isso não tem como, né? Inclusive na escola, já estão falando em crianças, né, com estresse coletivo, e é tudo o que a gente teve que viver, né? Ninguém, na verdade, por mais que a pessoa não foi muito empático na pandemia, sofrendo, indiretamente alguma coisinha, a vida dela mudou, né? Não teve jeito, né? Não teve jeito, né? Todo mundo teve que mudar um pouquinho a forma de viver, né? Às vezes agora já está bem normal, mas para algumas pessoas nem tanto, né? Teve gente que ainda está desempregado, né? Ainda o país, né? E a taxa de desemprego, né? Elevou muito e ainda não está normal. Então tem gente que ainda está passando fome na pandemia, né? A gente não pode, né? E teve o auxílio aí, né? Que ajudou bastante, mas não foi, né? Ainda não foi o ideal, né? E tem muita gente sofrendo ainda com a pandemia. Acho que com o tempo vai normalizando, mas a gente vai passar por uma recessão, né? Eu acredito aí. O país, né? Vai passar por uma recessão, não tem jeito, não tem emprego, né? Eu acho que vamos ter uns probleminha. Você entende que a pandemia só trouxe coisas ruins? Ou ou também teve coisa boa durante a pandemia? Ela, na verdade, trouxe algumas coisas boas, mas, no geral, trouxe coisas mais ruins. Em questão da educação, você pensa, voltando às aulas agora, os alunos com certeza ficaram prejudicados. Eu tenho filho de 4 anos, a gente não tem a técnica de ensinar igual uma professora. As escolas públicas, elas até hoje não adaptaram para receber seus alunos da forma que deveria ser, e nem vão adaptar. Eu tenho um amigo que é escritor na cidade aqui perto, eu li um livro dele, que ele é da área de educação, Mamed Leão, o nome dele. Ele fala sobre os problemas da educação, né, na pandemia, e é aquilo mesmo. As escolas não adaptaram e nem vão adaptar. Você tem que mandar a sua criança para uma escola, estou falando de escola pública, para uma escola que você não sabe se está adaptada às normas da vigilância sanitária, né? Só que parece que não tem nem normas mais, né? Vem aquele caso, pessoas de risco, tomem cuidado, tá? A gente não pode deixar de mandar as crianças, né? Mas fazer o quê? Então, a área da educação, com certeza, tecnologia foi uma área que ganhou. Se você pensar que o auxílio família mesmo, que pagava não sei quantas mil pessoas, né? Hoje paga milhares. Depois, isso assim, curto espaço de tempo. Tecnologia, hoje tudo aí. A nossa live hoje né, online, que sempre live foi assim. Hoje você trabalha de casa, você faz tudo de casa. A parte da tecnologia realmente superou. Mas as outras... Só o que nós perdemos em questão de morte, pessoas viram que a qualidade de vida que nós perdemos nesse tempo. Então, eu acho que as vantagens, elas ficaram muito aquém da desvantagem. A pandemia só não trouxe coisas boas, não. Trouxe só coisas muito... Eu não considero nada de muito bom, sim. Mas é isso. Teve algumas vantagens, sim.
Sim, a gente sabe que para as empresas, por exemplo, né, muitos profissionais que não estavam trabalhando por conta de distância, por conta de todas aquelas coisas que a gente estava falando lá, né, de distância, de carro, de congestionamento, de distância e tal, muitas pessoas conseguiram emprego porque, como o trabalho virou remoto, a pessoa conseguiu emprego em outros estados, em outras cidades, em outros estados, etc. Então, mas é lógico que isso não é 100% dos casos, né? Teve muita gente que perdeu o emprego e não conseguiu outro emprego. Da mesma Não, no forma, geral, essa da vantagem mesma aí, forma da mesma forma que muitas pessoas também que perderam o emprego conseguiram se reinventar de alguma maneira, né? E se deram bem trabalhando com a crise, porque conseguiram trabalhar de casa, conseguiram fazer coisas em casa, etc., né? E tal. Mas a gente sabe sim que é como você falou bem, né? Houveram coisas ruins, houveram coisas boas, mas se você botar na balança entre uma coisa e outra, as coisas ruins superaram muito as coisas boas, né? Por conta de toda essa dificuldade, né, que se gerou e porque não foi só, não, porque uma coisa é assim, uma coisa é você perder o emprego, né? Outra coisa é você perder uma pessoa da família, verdade. né? Muita gente perdeu as duas coisas, muita gente perdeu gente da família e perdeu o emprego também, né? Uhum. Então, quando você pesa tudo isso, né, quando você pesa todas essas coisas, a gente vê que a pandemia realmente fez um estrago danado, né, na nossa vida, né? E mesmo para a gente que eu, graças a Deus, eu tive duas irmãs porque assim a minha família hoje, né? Eu não tenho mais meus pais já faleceram já há mais de 20 anos já, já com 30 anos já, né? Minha mãe faleceu em 1992, então a gente já está fazendo 30 anos já que ela faleceu. Meu pai faleceu em 1994, então já está fazendo 28 anos aí também que faleceu. Então, eu e meus irmãos, né? Nós somos uma família já de pessoas de idade, né? O meu irmão mais novo tem 63 anos, o meu irmão mais novo, e o meu irmão mais velho está fazendo 84 anos esse ano, né? Então, entre 63 anos e 84 anos do meu irmão mais velho, nós temos 7 irmãos aí nesse intervalo aí. Nós somos em 7 irmãos, né? Nesse intervalo aí. Tem uma irmã que faleceu já há alguns anos já, mas por conta de câncer e tal, outra coisa. Mas então veja que, apesar da gente ser uma família assim de pessoas já de uma certa idade, somente duas irmãs minhas que pegaram Covid, né? Uma precisou de internação durante um tempo e tal, mas graças a Deus depois se recuperou, e a outra só não precisou nem ser internada, né? Ela pegou, ficou acamada um tempo, etc., mas não chegou nem a ser internada, né? Não precisou de internação. E tudo bem, graças a Deus, hoje nós estamos todos aqui bem assim. Então,
Mas a gente sabe de muitas famílias que não aconteceu isso não, né? Teve muita gente aí com bem menos idade do que a gente que tiveram muitas perdas, né, de família. E agora, por que teve essas perdas, né? Por que isso aconteceu? É que não dá para a gente dizer se foi por descuido, se foi por necessidade, né? Se a pessoa contraiu o vírus, de alguma forma ela teve contato com alguém que estava contaminado. E como é que isso se deu? Se foi porque ela precisou ir trabalhar e teve que pegar uma condução e a condução estava cheia e ela foi contaminada e nem sabe de que forma que ela foi contaminada, etc. Isso não tem como a gente saber, né? Mas o fato é que mesmo agora, né, que já tem aí as vacinas, já tem todos os protocolos e a gente já sabe como se cuidar, a gente ainda precisa se manter se cuidando, né? Porque não é tão simples assim achar que já acabou, né? Eu também sou dessa opinião que você falou, né? Eu costumo dizer sempre que é assim, né? A vacina chegou, mas a pandemia não acabou ainda não. Uhum. A gente imagina assim, né? Quando a pandemia estava mais forte, né? Às vezes, muito setor da economia parou um tempo, mas às vezes não, vários pais de família, né, não puderam parar, né? Às vezes era informal ou alguma coisa, né? E teve que pegar um ônibus, né? E às vezes estava lá, na verdade, quando você fala sobre desigualdades sociais, né, essas pessoas estão largadas a toda sorte, né, do mundo, a todo. Então é isso. Eu acho que eles só viram o governo só viu tanto que o salário família, antigamente chamava salário família, era pouco, com a pandemia, ó, uma vantagem. Quando chegou a pandemia, o que ele fez? A quantidade, né? Ele expandiu a quantidade de pessoas, né? Que ia precisar, autônomos, né? Essas ficaram desempregadas, né? Pessoas que trabalhavam informalmente e tal. E ele viu que aquela quantidade não dava para viver, né? Que aquele valor não dava para viver, cento não sei quanto. Passou para 400, tá? Ainda não dá, né? Porque nem o mínimo dá para viver, mas tá. Eu acho que foi naquele momento lá que os políticos falaram: uai, peraí, esse povo tá vivendo isso aqui. Vamos vivendo como isso aqui, né? Vamos aumentar isso aqui um pouquinho. Mas é isso, né? Eu acho que o Brasil, ele, né, saiu bem na pandemia, mas ele tem muito a melhorar, né? Ele tem muito, né? A desigualdade aqui é demais. É demais mesmo. Na verdade, quem sofre é as classes mais baixas. Para cima aí tá tudo bem, tá tudo bem. Questão de a parte de políticos, né? Eles ganham bem, né? O problema é a classe. Se você pensar que você ganha um salário mínimo, você não deveria nem votar. É assim que eu penso. Entendeu? Uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela deveria pensar: opa, meu voto eles não ganham, não. Ou então vota num que, né, que você pensou, vamos ver esse. Que os outros você já viu, ou, né, já teve oportunidade, sei lá. É, muito bom. Bom, a gente já está aqui com 1h15 de live, né? Eu queria que você desse aí as suas considerações finais aí, né? Já falasse aí o que você recomenda, né? O que você recomenda aí para as pessoas que estão vivendo esse momento aí, né? Que ainda continue se cuidando, qual que é a recomendação aí sua para que a gente ainda consiga se sair bem dessa pandemia? O LinkedIn usa que ele não vai esquecer. Quer ler, João Casares? Que ele nunca vai esquecer que tivemos a oportunidade, pelo que estava acontecendo nos outros países no início da pandemia,
e perdemos a oportunidade de conter essa tragédia, né? Mas é que assim, eu vou dar minha opinião, né? Eu não, porque já se falava, né? Já se falava desse coronavírus desde o final de 2019, né? Porque na verdade, em outubro, novembro, já saiu as notícias sobre o que tinha acontecido na China, do que estava acontecendo na China, etc, etc, etc. Né? Então, não foi só o Brasil que eu acho que perdeu a oportunidade, né? Eu acho que o mundo todo perdeu a oportunidade de conter, mas também de que forma que isso poderia ser contido, né? Você iria fazer o quê? Você iria impedir de entrar chinês aqui no Brasil, mas e daí? Eu não sei da onde esses caras, eu não sei da onde as pessoas vieram, né? Então eu acho que não tinha como, não. Pandemia. Demorou, né? Talvez demorou para fazer, né? O que eu acho que aqui no Brasil foi uma coisa que eles fizeram de errado lá no começo foi assim, na minha opinião, né? Depois cada um tem né? Você pode até falar aí, né? É que eles fizeram questão de anunciar o, o começo da pandemia depois do carnaval. Quer dizer, eles fizeram questão de deixar o carnaval acontecer quando o mundo já estava em alerta com relação a isso, né? A gente já tinha notícias de outros países que isso já estava acontecendo, e mesmo assim eles permitiram que o carnaval acontecesse. Ó, gente, eu não sou contra o carnaval, não, tá? Eu não sou contra o carnaval, não. Eu só acho que a forma como acontece o carnaval é um grande foco de contaminação de seja lá o que for, e não é só de coronavírus, não, né? Eu acho que no carnaval, se as pessoas se libertam de algumas coisas aí, e é um grande foco de contaminação de um monte de outras coisas, inclusive, tá? Mas o mundo estava já sabendo do que estava acontecendo, e aqui no Brasil a gente deixou, né, o carnaval acontecer para depois do carnaval decretarem o lockdown aqui, etc. Então, eu acho que aí pesou o interesse econômico maior do que o interesse da saúde, né? Porque o dinheiro que o carnaval movimenta, a gente sabe que é alto, que é muito, né? Então, por conta desse movimento financeiro gerado pelo carnaval, deixa fazer o carnaval, depois a gente fecha tudo. Então, eu acho que foi aí que a gente errou, né? Na minha opinião, se existe uma oportunidade que nós perdemos, foi essa aí nesse começo, né? O LinkedIn User. Não sei o que você pensa a respeito disso, Regiane. Na verdade, eu acho que não tinha jeito. O termo por si só já é pandemia, não cerca um vírus. Eu não sou infectologista. Faltou algumas políticas, né? Igual o Casar falou, carnaval que foi feito, mas a questão do vírus chegar, não tem como não. Assim, a minha opinião, né? Não tem como não chegar, não. Chegou em todos os países. Eu acredito que tem. Não tô. Ele está falando como que se conteve, né? Que ele está dizendo. Mas eu acredito que assim, não sei se você sabe, o Casário nem. Não, provavelmente a Finlândia, eu acho que é uma ilha. Provavelmente sim, né? Mas a Finlândia, gente, se você pensar na Finlândia, a Finlândia é um país
É uma ilha, né? Uma ilha. Que é menor que o estado de São Paulo, né? Ou do tamanho do estado de São Paulo, tem uma população menor. Então, quando você pensa em cuidar de uma população assim, e depois lá eles têm muita tecnologia, tem um país muito desenvolvido, etc. Então, talvez eles tiveram mais facilidade em conter um avanço maior, né, do processo, mas que houveram casos lá, eu não tenho dúvida que houveram sim, porque acho que não tem como, né? Mas é não, né? É uma ilha que ocupa uma ilha do Mar Báltico, então às vezes é cercado por mar, então não tem, às vezes isolou. Teve Aí você não deixa ninguém região chegar. também, hã? Aí você fecha a ilha, não deixa ninguém chegar, pronto. Né? Não, então teve uma região, os índios, né? Os índios teve algumas etnias aí, que eu não sei, não vi, mas não sei nem te falar qual, que eles se isolam e pronto, né? Não entra ninguém. Aí, às vezes, pode dar certo, né? Mas não. Pandemia, o nome já fala. O vírus, ele vem de qualquer forma, de uma forma ou de outra. Teria que detetizar os aviões todos, todas as pessoas, o tempo todo. Não, epidemiologista para responder, mas não dá conta, não, é vírus. Vírus, você espirra, já passa para todo mundo. Né? Eu penso, não sei. Muito bom. Muito bom, Regiane. Muito bom mesmo. A Obrigado aí. recomendação, Recomendação. na verdade, a recomendação é eu continuaria do mesmo jeito se eu fosse de risco. Eu tenho medo ainda. Se eu fosse de risco, eu estaria morrendo de medo ainda. Eu acho que procede o medo, né? Não igual tá com poucos casos, tá tranquilo. Igual uma cidade meio pequena, gente. Aqui eu fico me regendo pelo risco. Igual agora, eu tô tranquila, não tem nenhum caso na cidade. Se tiver um, já não precisa, não, já pode ser problema. Então é isso, né? Às vezes é isso, Mas talvez. o engraçado, né? Por exemplo, pensa só. Você está numa cidade pequena e não tem nenhum caso aí. Aí aparece um caso. Se aparecer um caso, é porque existe mais um caso que que você não sabe como que é, né? Porque esse cara pegou de que forma? Na verdade, A quando você pessoa fala. contraiu a doença de que forma? Na verdade, é por isso mesmo, a doença ela é sorrateira, né? Ela, Exatamente. quando você fala que não tem, é só dados, né? Só na estatística, só no papel. Não quer dizer, às vezes eu gripei, ainda mais vacinada, e pensei que não fosse corona. E não fui lá fazer exame. Então, Porque isso é também tem muito o caso, relativo. porque também tem o caso das pessoas que pegaram e não teve sintomas, né? Uhum, só E sintomas aí, leves. e aí a pessoa achou que foi só uma gripe, e nela não se manifestou, não fez, né? Porque cada um tem uma reação diferente. Uhum. Mas ela pode ter contaminado uma outra pessoa que pode ter tido uma reação muito mais forte do que ela, né? Porque como os organismos são diferentes, reagem diferentes, então aquilo que você acha que não faz mal para você, tudo bem, pode acabar fazendo mal para o outro, né? E aí você não sabe de que forma que isso chegou, né? Mas Se eu fosse de risco, eu colocava a família minha novinha, que precisava estudar, tudo para fora de casa. Vocês, eu vou morar sozinha, e vocês não me aberam, não. Porque eu faria mesmo. Eu tenho medo de morrer, uai. Mas é brincadeiras à parte, mas eu acho que eu faria isso sim mesmo. Faria. Uai, vou fazer o quê, João? Casar, se a gente tá arriscando perder a vida, tem que ter mais, né, cuidado e mas é isso, vai passar, né? Eu diria para as pessoas também que está passando, né? Mesmo as pessoas de risco, é só ter um pouquinho de cuidado e tá passando, vai passar. Vai ficar igual H1N1, eu acredito. Morre um de vez em quando.
Só que tem que esperar baixar mais, né? Um pouco. Aí um de São Paulo, um em Goiás, um em Rio, não vai ficar, vai controlar. Não tem como não controlar com as vacinas, né? As vacinas e as... Só se vir uma variante mais forte, mas eu acho que nós está controlado. Acho que está controlado. Acho que nós não piora, não. É melhorado. Agora para frente é só melhora. Eu penso. Que bom. Muito bom. Pessoal todo que esteve com a gente aqui, LinkedIn User, Jane, meu amigo Severino, Xadrez, Jailson, Fábio, né? O quem mais? Lourdes, Adriana Reitman. Boa noite, Adriana. Se você estiver com a gente hoje aqui, receba meu abraço. Minha amiga Adriana, lá do Rio Grande do Sul também. Não? É? Do Rio Grande do Sul? É, acho que é do Rio Grande do Sul também. A gente já fez live junto aqui no meu canal, ela já fez live lá no canal dela também, com ela e com a irmã dela. Muito bacana. Obrigado por você ter vindo aqui. Fábio, Edson. O Edson está falando aqui que a terceira dose dele foi a Pfizer. Né? Edson. Bacana, pessoal. Muito, muito obrigado mesmo por vocês terem estado com a gente hoje aqui. Regiane, minha gratidão por você ter topado o convite aqui, né, de estar com a gente hoje aqui, trazendo esse assunto aqui, numa emenda de feriado, né, que a gente podia estar, né, mas muito legal que você aceitou e veio aqui, trouxe a sua experiência sobre esse assunto aqui, foi muito bacana. Obrigado. Lembrando que na sexta-feira que vem nós teremos a nossa live aqui, vou falar de um outro assunto também bem bacana aqui, com a nossa querida Tati Freitas, né, que vai ser a nossa convidada da semana que vem. E a todos vocês, meu muito obrigado, tenham todos uma boa noite, um bom final de semana, e como a Regiane mesmo recomenda, né, a vacina chegou, mas a pandemia não acabou. Regiane, fica mais um minutinho comigo aqui. Obrigado a todos vocês, tenham todos uma boa noite. Eu vou agradecer também todos os participantes, tá? Muito obrigada a todos que tiraram um tempinho para escutar a gente aqui, né, João? Muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade de estar com a gente essa noite aqui. Gratidão. Obrigado, pessoal. Boa noite e até a próxima semana. Ou a qualquer momento lá no LinkedIn, né, que vocês quiserem me questionar lá, é só me mandar uma mensagem lá, né? Como eu costumo dizer sempre, né? Estamos só a uma mensagem de distância de vocês. Obrigado, boa noite, fiquem todos com Deus, um bom fim de semana. Até mais. Obrigada.